Meu filho morou comigo 6 meses depois que fiquei viúva. Eu implorei para ele vir. Disse que não aguentava a solidão. Mas quando ele conheceu uma mulher e ficou feliz, eu surtei. Fiz escândalos. Falei mal dela. E numa noite de outubro, eu gritei: "Sai da minha casa! Você só veio aqui me usar!" Expulsei ele. 2 semanas depois, minha vizinha tocou minha campainha e disse algo que me destruiu. "Você expulsou seu filho porque ele estava feliz." Enquanto eu tomo meu café aqui para te contar essa história do começo, me conta nos comentários. Você conhece alguém que também não consegue ver os filhos felizes? E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e deixa seu like. Essa história sobre mãe que confunde amor com controle é mais comum do que a gente imagina. Meu nome é Carmen Lúcia Tavares. Tenho 67 anos. Sou funcionária pública aposentada do INSS. Moro sozinha em Belo Horizonte desde que meu marido Osvaldo morreu. E esta é a história de como quase perdi meu filho por puro egoísmo. Era noite de 12 de outubro de 2024. Dia das Crianças, 8 horas da noite. Eu estava sentada na sala, no escuro, esperando. Quando ouvi a chave na porta, já levantei. Marcelo entrou. Meu filho, 45 anos. Ele vinha do almoço na casa daquela mulher, da Renata. "Oi, mãe." Não respondi. Fiquei olhando para ele. "Mãe, por que você tá no escuro?" "Você passou o Dia das Crianças com ela." Ele suspirou. Jogou as chaves em cima da mesa. "Mãe, a gente já conversou sobre isso." "Nem me ligou, nem me convidou." "Era um almoço só com as crianças, mãe. Para ela conhecer melhor o Lucas e a Amanda." "Mentira!" Minha voz saiu mais alta que eu queria. "Você não me convidou porque tem vergonha de mim. Porque aquela mulher te mandou me excluir." "Mãe, para!" Ele nunca gritava comigo. Nunca. "A Renata não tem nada a ver com isso. Você que tá impossível. Tudo é drama. Tudo é abandono. Eu não posso ser feliz que você surta." "Então vai embora!" As palavras saíram da minha boca como veneno. "Vai ser feliz com ela. Você só veio morar aqui para usar minha casa. Nunca se importou comigo de verdade. Vai! Sai daqui!" Ele ficou parado, me olhando. Nos olhos dele tinha algo que eu nunca tinha visto antes. Desistência. "Tá bom, mãe. A gente vai embora." Ele virou as costas. Foi pro quarto. Começou a arrumar as malas. Lucas e Amanda também. 1 hora depois, eles saíram. Eu bati a porta. E 2 semanas depois, quando minha vizinha Vera me disse a verdade, eu entendi. Eu não tinha expulsado um filho ingrato. Eu tinha expulsado um filho feliz. Porque eu não conseguia suportar a felicidade dele. Eu conheci o Osvaldo quando tinha 22 anos. 1979. Eu era concursada recém-aprovada no INSS. Ele era técnico em contabilidade numa empresa de construção civil. Nos casamos em 1981. Tivemos um filho só, Marcelo, em 1979, antes do casamento. Por isso casamos. Eu sempre fui intensa, é a palavra. Osvaldo dizia que eu era dedicada demais. Quando o Marcelo era criança, eu controlava tudo. Horário de dormir, horário de acordar, o que comia, com quem brincava. "Carmen, relaxa", o Osvaldo dizia. "Deixa o menino respirar." Mas eu não conseguia. Eu precisava saber onde ele estava. O tempo todo. Quando Marcelo foi para a faculdade, eu ligava 3 vezes por dia. "Filho, você comeu? Filho, você tá bem? Filho, que horas você volta?" Ele respondia sempre educado. Mas eu via nos olhos dele aquele cansaço. Ele se formou em engenharia mecânica. Conseguiu emprego bom numa multinacional em Contagem. Conheceu a Patrícia na empresa. Casaram em 2006. Eu não gostei dela desde o começo. Achava ela fria,
distante. Osvaldo, aquela menina não é boa pro nosso filho. Ele ria. Carmen, você nunca vai achar ninguém bom o suficiente pro Marcelo. Eles tiveram 2 filhos. Lucas em 2008, Amanda em 2010. Eu queria ver os netos todo dia, mas a Patrícia não deixava. Carmen, a gente tem rotina. Não dá pra você ficar aparecendo sem avisar. Eu ficava ofendida. Sou avó. Tenho o direito de ver meus netos. Marcelo ficava no meio, tentando agradar todo mundo. Eu me aposentei em março de 2022. 38 anos de INSS. Osvaldo ainda trabalhava. Ele era autônomo, fazia contabilidade para empresas pequenas. Ganhava bem. A gente vivia confortável no apartamento de 3 quartos no Sagrada Família. Quitado, valendo uns 400 mil. Mas eu tinha muito tempo livre. E tempo livre, para mim, sempre foi perigoso. Porque eu enchia o tempo, controlando a vida dos outros. Ligava pro Marcelo todo dia. Filho, você almoçou? Filho, hoje tem jogo do Lucas? Filho, a Amanda já melhorou da gripe? Ele sempre respondia, mas às vezes eu sentia que ele estava cansado, que ele respondia porque tinha que responder, não porque queria. Em 2023, Marcelo e Patrícia se divorciaram. Foi um divórcio ruim. Ela pediu. Disse que não aguentava mais o casamento. Ficaram brigando por pensão, guarda dos filhos. No final ficou guarda compartilhada, mas eles moravam mais com o Marcelo. Eu fingia que estava triste, mas no fundo, eu fiquei feliz. Feliz porque agora o Marcelo ia precisar mais de mim. Ia me ligar mais. Ia pedir ajuda com as crianças. E ele pediu. Eu ajudava com Lucas e Amanda. Buscava eles na escola quando o Marcelo não podia. Fazia comida, levava na casa deles. Eu me sentia útil de novo. Necessária. Osvaldo percebia. Carmen, cuidado. Você tá se grudando muito no Marcelo de novo. Eu negava. Eu só tô ajudando. Ele tá sozinho. Ele não tá sozinho. Ele tem os filhos, tem vida própria. Mas eu não escutava. Osvaldo sempre equilibrava isso. Ele me acalmava, me distraía. Carmen, vamos viajar? Vamos visitar sua irmã em São Paulo? E eu ia, mas sempre de má vontade, sempre pensando, e se o Marcelo precisar de mim e eu não estiver aqui? Em janeiro de 2024, Osvaldo começou a sentir dores no peito. Carmen, é só azia. Mas eu insisti. Ele foi no médico. Fizeram exames, eletrocardiograma. Deu tudo normal. Tá vendo? Eu falei que era azia. Mas em fevereiro, numa manhã de sábado, ele acordou suando frio. Carmen, chama o SAMU. Liguei. A ambulância veio. Levaram ele pro Hospital Life Center. Infarto fulminante. Ele morreu na emergência. Antes de eu chegar. Nem consegui me despedir. O enterro foi no domingo. Marcelo segurou minha mão o tempo todo. Lucas e Amanda choravam. Eu não conseguia processar. Como assim o Osvaldo tinha morrido? A gente tinha acabado de almoçar junto um dia antes. Ele tinha rido de uma piada boba que eu contei. Como pode uma pessoa estar viva num dia e morta no outro? Depois do enterro, voltei para casa. Marcelo quis ficar comigo. Mãe, eu durmo aqui hoje. Eu deixei. Mas no dia seguinte ele foi embora. Voltou para a rotina dele, pro trabalho, pros filhos, e eu fiquei sozinha. A casa estava em silêncio. Um silêncio que doía nos ouvidos. Eu acordava e por um segundo esquecia que o Osvaldo tinha morrido. Virava pro lado da cama dele, esperando ver ele, ali. Mas a cama estava vazia. Comecei a entrar em depressão. Parei de sair, parei de cozinhar. Comia qualquer coisa, bolacha, pão velho. Dormia até meio-dia. Acordava, assistia televisão, dormia de novo. Marcelo ligava todo dia. Mãe, você comeu? Mãe, você tá bem? Eu mentia. Tô sim, filho. Mas eu não tava.
Ele vinha aos domingos, trazia os meninos. Eles faziam barulho, enchiam a casa de vida por algumas horas. Mas no final da tarde eles iam embora. E a casa voltava ao silêncio. Eu comecei a implorar. Filho, fica mais um pouco. Filho, não precisa ir ainda. Filho, vocês não querem jantar aqui? Mas ele sempre tinha desculpa. Mãe, o Lucas tem prova amanhã. Mãe, tenho que trabalhar cedo. Em março de 2024, um mês após a morte do Osvaldo, eu tive uma crise de pânico. Acordei de madrugada, coração disparado, suando, sentindo que ia morrer. Sozinha, igual o Osvaldo morreu. Liguei pro Marcelo, 3 da manhã. Filho, eu tô passando mal. Ele veio correndo, me levou no hospital. Era crise de ansiedade. Me deram calmante. Voltei pra casa. No carro, eu chorei. Filho, eu não aguento mais ficar sozinha naquela casa. Tudo me lembra seu pai. Eu acordo e acho que ele tá vivo. Aí lembro. E dói tudo de novo. Marcelo segurou minha mão. Mãe, o que você quer que eu faça? E aí eu falei. A frase que mudou tudo. Vem morar comigo. Você e as crianças. Só por uns meses. Até eu melhorar. Ele hesitou. Vi a hesitação nos olhos dele. Mãe, eu não sei se é uma boa ideia. Por quê? Você tem vergonha de mim? Não quer cuidar da sua mãe? Não é isso. É que... Mãe, você sabe como você é. Você gruda. Você controla. E eu tenho minha vida. Meus filhos. Eu só tô pedindo uns meses. Só até eu conseguir dormir de novo. Só até eu parar de sentir que vou morrer sozinha toda madrugada. Ele ficou quieto. Depois suspirou. Tá bom, mãe. Eu vou. Mas é temporário. Uns 3, 4 meses no máximo. Até você se recuperar. Eu abracei ele. Forte. Obrigada, filho. Você não sabe o quanto isso significa pra mim. Mas eu sabia uma coisa. Eu não ia deixar ele ir embora tão fácil. Porque finalmente, eu não ia estar mais sozinha. E naquela noite, enquanto deitava na cama, eu não sentia mais medo. Sentia alívio. Meu filho ia voltar pra mim. Mas eu ainda não sabia que quando você prende alguém que você ama, você não tá protegendo. Você tá sufocando. E sufocado, mais cedo ou mais tarde, todo mundo precisa respirar. Mesmo que pra isso precise fugir. Marcelo e as crianças se mudaram em abril de 2024. Uma quinta-feira chuvosa. Eles chegaram com malas, caixas, computador do Lucas, espelho grande da Amanda. Eu estava na porta esperando. Ansiosa. Feliz. Sejam bem-vindos. Abracei o Marcelo. Abracei os netos. Vocês não sabem como eu tava com saudade de ter gente aqui em casa. Lucas, 16 anos, me abraçou de volta. Também tava com saudade, vó. Amanda, 14, só sorriu. Ela sempre foi mais fechada. Ajudei a arrumar tudo. Marcelo ficou no quarto de hóspedes. Lucas e Amanda no quarto que era do Marcelo quando criança. Eu tinha deixado tudo arrumado. Lençóis novos, toalhas novas, flores na mesa. Nos primeiros dias, foi perfeito. Eu acordava cedo, fazia café da manhã caprichado. Pão na chapa, bolo, frutas. A casa cheirava a comida de novo. Tinha barulho de novo. Lucas ouvindo música no quarto. Amanda rindo no telefone com as amigas. Eu me sentia viva. À noite a gente jantava junto. Eu fazia comida que o Marcelo gostava. Frango com quiabo, tutu de feijão. Ele comia, elogiava. Mãe, tava uma delícia. Eu sorria. Me sentia útil de novo. Mas já na primeira semana comecei a fazer perguntas. Marcelo, que horas você chega hoje? Não sei, mãe. Depende do trânsito. Mas mais ou menos 6, 7. Mãe, eu não sei. É que eu vou fazer janta. Preciso saber que horas fazer. Ele suspirava. Faz quando você quiser, mãe. Se eu não chegar, eu esquento depois. Mas eu não gostava dessa resposta. Eu queria saber. Queria controlar.
Na segunda semana, Marcelo saiu numa sexta à noite. Mãe, vou encontrar uns amigos. Volto tarde. Amigos? Que amigos? Do trabalho. Mas você acabou de chegar. Nem jantou. Eu como alguma coisa lá, mãe. Marcelo, você mal tá aqui e já quer sair? Ele parou na porta. Me olhou. Mãe, eu moro aqui. Não tô preso aqui. Saiu. Fiquei nervosa a noite inteira. Mandei mensagem. Filho, tá tudo bem? Ele respondeu. Tô sim. Mandei de novo meia hora depois. Que horas você volta? Ele não respondeu. Ele chegou 2 da manhã. Eu tava acordada, esperando na sala. Mãe, o que você tá fazendo acordada? Eu tava preocupada. Preocupada com o quê? Eu avisei que ia sair. Mas 2 da manhã, Marcelo. Você tem filho. Tem responsabilidade. Mãe, os meninos estão dormindo. Tá tudo bem. Eu só saí com os amigos. E bebeu? Bebi, mas vim de Uber. Marcelo, eu não gostei. Ele ficou me olhando, cansado. Mãe, boa noite. Foi pro quarto. No mês seguinte, maio, as coisas começaram a ficar tensas com Amanda também. Ela saiu num sábado pra shopping com as amigas. Voltou às 7 da noite. Eu olhei pra roupa dela. Short curto. Blusa tomara que caia. Amanda, que roupa é essa? Ela olhou pra si mesma. É a roupa que eu tô usando, vó. Tá muito curta. Tá vulgar. Vó, sua mãe deixava você sair assim? Ela ficou vermelha. Minha mãe não se mete na minha roupa. Pois deveria. Menina de 14 anos não sai assim. Ela foi pro quarto. Bateu a porta. Marcelo chegou do trabalho. Amanda reclamou pra ele. Ele veio falar comigo. Mãe, você não pode falar assim com a Amanda. Eu só comentei da roupa dela. Você chamou ela de vulgar. Eu não chamei ela. Chamei a roupa. Mãe, ela tem 14 anos. É a idade de se descobrir. Você não pode controlar tudo. Eu não tô controlando. Tô educando. Ele suspirou. Mãe, por favor, não começa. Mas eu já tinha começado. Lucas também começou a reclamar. Ele jogava videogame até tarde. Eu ia no quarto dele às 11 da noite. Lucas, desliga isso e vai dormir. Vó, é sexta-feira. Não importa, já tá tarde. Vó, eu tenho 16 anos. E eu sou sua avó. E enquanto você tá na minha casa, você obedece minhas regras. Ele desligava. Mas eu via o olhar dele, de irritação. Marcelo conversou comigo de novo. Mãe, você tá pegando muito no pé deles. Eu só quero que eles tenham disciplina. Eles têm disciplina. Mas você quer controlar até a hora que eles dormem. Marcelo, eu tô fazendo o melhor pra eles. Não, mãe. Você tá fazendo o que você acha melhor, que é diferente. Ficamos uns dias sem falar direito. Mas em junho, aconteceu algo que mudou tudo. Marcelo chegou em casa num dia, meio sem jeito, sorrindo. Um sorriso que eu não via há muito tempo. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Sentei. O que foi? Eu conheci alguém. Senti algo estranho no peito. Alguém? Uma mulher. Renata. Ela trabalha na empresa. A gente começou a conversar. Saímos para almoçar algumas vezes e eu acho que gostei dela. Forcei um sorriso. Que bom, filho. Mas não era bom. Não era bom nada. Porque naquele momento eu senti algo visceral. Algo que eu não queria admitir. Ciúme. Ciúme puro. Ela é... Como ela é? Ela é arquiteta. 38 anos. Divorciada. Sem filhos. Muito inteligente, mãe. Engraçada. Eu tô gostando muito dela. Cada palavra era uma facada. Divorciada sem filhos? E ela quer ficar com um homem com 2 filhos adolescentes? Marcelo franziu a testa. Mãe, qual o problema? Nenhum. Só achei estranho. Estranho por quê? Nada, esquece. Mas eu não esqueci. Nos dias seguintes, Marcelo começou a sair mais.
Mãe, vou jantar com a Renata. Mãe, vou no cinema com a Renata. Mãe, vou na casa da Renata. E cada vez que ele saía, eu ficava nervosa, inquieta. Marcelo, você tá saindo muito. Mãe, eu tô namorando. E as crianças? Elas precisam de você aqui. Elas estão bem, mãe. Elas estão com você. Mas, Marcelo, você acabou de se divorciar. Faz só 1 ano. Você não acha que tá indo rápido demais? Ele parou. Me olhou. Mãe, faz 2 anos que eu e a Patrícia nos separamos. E eu tô feliz. Pela primeira vez em muito tempo, eu tô feliz. Feliz. Aquela palavra me irritou. Não sei por quê. Feliz? Seu pai morreu faz 4 meses e você tá feliz? Ele ficou pálido. Mãe, o que uma coisa tem a ver com a outra? Tem tudo a ver. Eu aqui sofrendo sozinha. E você saindo, namorando, feliz. Como se nada tivesse acontecido. Mãe, eu tô sofrendo também. Mas eu não posso parar minha vida por causa disso. Você não tá sofrendo. Se tivesse sofrendo, não tava namorando. Ele balançou a cabeça. Saiu sem responder. Naquela noite, deitada na cama, eu entendi. Eu não queria que ele fosse feliz. Porque se ele ficasse feliz, ele ia embora. E eu ia ficar sozinha de novo. Então eu precisava fazer alguma coisa. Precisava garantir que ele continuasse precisando de mim. E foi aí que tudo começou a desmoronar. Porque quando você começa a sabotar a felicidade de alguém só pra não ficar sozinha, você não tá amando. Você tá aprisionando. E toda prisão, 1 hora, vira guerra. As semanas seguintes foram uma tortura. Pra ele, pra mim, pra todo mundo. Marcelo continuou saindo com a Renata. E eu continuei atacando. Filho, você vai sair de novo? Vou, mãe. Vou jantar com a Renata. Todo dia você sai com ela. As crianças mal te veem. Mãe, eu almoço com eles. Janto aqui 3 vezes por semana. Eu tô presente. Presente? Você chega, come e sai. Isso não é ser presente. Ele não respondia mais. Só suspirava. E saía. Em julho, Marcelo falou que ia trazer a Renata para jantar. Para me apresentar oficialmente. Mãe, eu quero que você conheça ela direito. Não para julgar, para conhecer. Eu forcei um sorriso. Tudo bem. Mas não estava tudo bem. No dia marcado, uma sexta à noite, eu fiz comida. Mas fiz sem vontade. Arroz, feijão, bife. Nada especial. Normalmente, quando tinha visita, eu caprichava. Mas dessa vez, não quis. Renata chegou às 8. Marcelo entrou com ela. Ela era bonita. Cabelo castanho longo, pele clara, sorriso largo. Roupa elegante, calça social, blusa de seda. Carmen, muito prazer. Eu sou a Renata. Ela estendeu a mão. Apertei, fraco. Prazer. O Marcelo fala tanto da senhora. É uma honra conhecer. Não respondi. Só fiz sinal para sentar. O jantar foi tenso. Renata tentava conversar. Carmen, o Marcelo me contou que a senhora trabalhou no INSS por muitos anos. Deve ter sido gratificante. Foi. E a senhora gosta de Belo Horizonte? Eu também sou daqui, do Buritis. Gosto. Respostas monossilábicas. Marcelo me olhava, suplicando com os olhos. Mãe, por favor. Mas eu não queria ser educada. Queria que ela sentisse que não era bem-vinda. Renata percebeu. Claro que percebeu. Depois do jantar, ela agradeceu. Carmen, muito obrigada pelo jantar. Eu não respondi. Só levantei e comecei a tirar a mesa. Quando eles saíram, Marcelo voltou sozinho 1 hora depois. Mãe, o que foi aquilo? O que foi o quê? Você foi extremamente grosseira com a Renata. Eu não fui grosseira. Eu só não fui íntima. Você mal falou com ela. Respondeu tudo com monossílabo. Você não fez nem um prato decente. Marcelo, eu fiz comida. Se não tava do gosto dela, problema é dela. Ele passou a mão no rosto. Mãe, por que você tá fazendo isso?
Fazendo o quê? Sabotando. Você não quer me ver feliz? Eu quero sim, mas não com ela. Silêncio. Por que não com ela, mãe? Não soube responder, porque a resposta verdadeira era: porque se você ficar com ela, você não vai mais precisar de mim. Mas eu não consegui falar isso. Então falei outra coisa. Porque ela não é boa para você. Ela não tem filhos. Ela não sabe lidar com adolescentes. Ela vai te usar e depois te largar. Mãe, você nem conhece ela. Eu sei o suficiente. Mulher divorciada de 38 anos sem filhos. Ela tem problema, Marcelo. Mulher nessa idade sem filho é porque não quis ou porque não consegue. E se não quis, ela não vai querer os seus. Marcelo ficou me olhando. Nos olhos dele tinha algo novo. Algo que eu nunca tinha visto antes. Decepção. Mãe, eu não acredito que você disse isso. Ele foi pro quarto. Bateu a porta. Depois daquele dia, Marcelo parou de trazer a Renata em casa. Ele saía, encontrava ela fora. Voltava tarde. E a gente mal conversava. Mas eu não parava. Toda vez que ele saía. Você vai encontrar ela de novo? Toda vez que ele chegava. Como foi o encontrinho? Sempre com aquele tom ácido. Lucas e Amanda começaram a perceber também. Um dia, Amanda veio falar comigo. Vó, por que você não gosta da Renata? Quem disse que eu não gosto? Vó, todo mundo percebe. Você faz cara feia toda vez que o papai fala dela. Amanda, você não entende. Você é criança. Eu tenho 14 anos. Eu entendo sim. E eu acho que você tá sendo injusta. O papai tá feliz. A gente não via ele feliz há muito tempo. Feliz? Ele tá iludido. Aquela mulher vai usar ele. Amanda balançou a cabeça. Vó, você tá errada. Saiu. Até o Lucas, que era mais quieto, comentou. Vó, a Renata é legal. Ela veio buscar o papai aqui outro dia, conversou comigo, perguntou do jogo que eu tava jogando. Foi gente boa. Ela tava sendo simpática pra impressionar. Ou... ela é simpática de verdade. Já pensou nisso? Não respondi. Em agosto, Marcelo anunciou que ia viajar com a Renata. Um fim de semana. Tiradentes. As crianças ficam com você, mãe. Explorei. Você vai me deixar sozinha pra viajar com ela? Mãe, você não vai ficar sozinha. Os meninos vão estar aqui. Eu vou ficar sozinha, sim. Eu tô me recuperando de perder meu marido. E você vai viajar com uma estranha? Ela não é estranha. Eu tô namorando ela faz 2 meses. 2 meses. Você conhece ela faz 2 meses e já vai viajar? Marcelo, acorda. Essa mulher tá te manipulando. Ninguém tá me manipulando. Eu só tô tentando ser feliz. Você não precisa dela pra ser feliz. Você tem os seus filhos. Tem sua mãe. Ele me olhou. E naquele olhar, eu vi. Eu vi que ele estava cansado. Cansado de mim. Mãe, eu vou viajar. Com ou sem sua aprovação. E foi. Naquele fim de semana, eu fiz o pior que eu podia fazer. Usei os netos. Vocês viram? Seu pai me abandonou. Foi viajar com aquela mulher e me deixou aqui sozinha. Igual ele sempre faz. Sempre me abandona. Lucas ficou quieto, mas Amanda reagiu. Vó, ele não te abandonou. Ele só foi viajar. Ele merece se divertir. Ele não merece nada enquanto a mãe dele tá sofrendo. Amanda me olhou com raiva. Vó, você tá sendo egoísta. Foi pro quarto. Fiquei sozinha na sala. E comecei a chorar. Porque no fundo, eu sabia. Sabia que eu tava errada. Sabia que eu tava sendo tóxica. Mas eu não conseguia parar. Porque o medo de ficar sozinha era maior que qualquer coisa. Maior que o amor pelo meu filho. Maior que o respeito pela felicidade dele. E quando o medo controla você, você deixa de ser mãe. Você vira algoz. E eu tava prestes a descobrir que ser algoz do próprio filho tem um preço muito alto.
Quando Marcelo voltou da viagem, no domingo à noite, eu estava esperando na sala. Igual sempre. Ele entrou. Trazia uma sacola. Trouxe um presente para você, mãe. Um chale de Tiradentes. Peguei. Mas não agradeci direito. Ficou bonita a viagem? Ficou. Ele sorriu. Um sorriso leve, feliz. E aquilo me irritou. Que bom que você se divertiu enquanto eu fiquei aqui cuidando dos seus filhos. O sorriso dele morreu. Mãe, para. Para o quê? É a verdade. Ele não respondeu. Foi pro quarto. Nos dias seguintes, senti que algo tinha mudado. Marcelo estava mais distante. Respondia menos. Saía mais. E eu percebi. Percebi que eu estava perdendo ele. Então aumentei a pressão. Comecei a ligar para ele no trabalho. Filho, que horas você volta? Ele respondia curto. Não sei, mãe. Eu ligava de novo 1 hora depois. Marcelo, eu preciso ir no mercado. Você pode me levar? Ele. Mãe, eu tô trabalhando. Pede Uber. Eu fingi ofensa. Ah, não tem problema. Eu vou sozinha mesmo. Se eu cair na rua, você fica sabendo. À noite, quando ele saía com a Renata, eu mandava mensagem atrás de mensagem. Filho, o Lucas tá com dor de cabeça. Filho, a Amanda brigou comigo, só você resolve. Filho, tô me sentindo mal. Acho que vou ter que ir no hospital. Ele voltava. Sempre voltava. Mas cada vez mais irritado. Mãe, o Lucas não tá com dor de cabeça. Tava mais cedo. Mãe, você não tá passando mal. Tô sim. Meu coração tá acelerado. Seu coração tá acelerado porque você fica ansiosa. Você precisa de terapia, não de mim voltando pra casa toda hora. Mas eu não queria terapia. Eu queria a atenção dele. Em setembro, as coisas pioraram. Renata sugeriu que Marcelo procurasse apartamento para alugar. Ele me contou. Mãe, eu acho que em outubro, novembro, eu vou começar a procurar um lugar. Senti o chão sumir. Como assim você vai embora? Mãe, a gente combinou. Era temporário. Já faz 5 meses. Mas eu ainda não melhorei. Mãe, você vai melhorar. Mas eu não posso morar aqui para sempre. Por que não? A casa é grande. Tem espaço. Você não paga aluguel. Por que você quer sair? Ele hesitou. Depois falou, baixo. Porque eu preciso da minha vida, mãe. Sua vida? Sua vida é com sua família. Comigo. Com seus filhos. Minha vida também é com a Renata. E ali, naquele momento, eu entendi. Ele ia escolher ela. Ia escolher ela em vez de mim. É por causa dela. Ela tá te virando contra mim. Mãe, ela não tá fazendo nada. Você que tá criando inimigo imaginário. Inimigo imaginário? Marcelo, abre os olhos. Ela quer te afastar de mim. Ela quer te controlar. Ele riu. Um riso amargo. Mãe, quem quer me controlar aqui é você, não ela. Ficamos nos olhando. Sai daqui, eu disse. O quê? Sai daqui. Vai pro seu quarto. Eu não quero falar com você. Ele saiu, mas antes de fechar a porta, falou. Mãe, você tá perdendo seu filho por puro egoísmo. E quando você perceber, vai ser tarde demais. Naquela noite, sozinha no quarto, comecei a pensar. Pensar em tudo. Desde que o Osvaldo morreu, eu tinha me agarrado ao Marcelo, implorado para ele vir morar comigo. E quando ele veio, eu tinha grudado nele, controlado cada passo, cada saída. E quando ele começou a ser feliz, eu atacei. Atacei a Renata, atacei a felicidade dele. Fiz escândalo, drama, manipulação. Por quê? Porque eu tinha medo. Medo de ficar sozinha de novo. Medo de não ser necessária. Medo de que, se ele ficasse feliz, ele ia embora. E eu ia voltar pro silêncio, pro vazio, pra depressão. Será que eu não estava criando exatamente isso? Será que ao tentar prender ele, eu não estava empurrando ele pra longe? Me lembrei de quando o Marcelo era pequeno. 7, 8 anos.
Ele queria dormir na casa de um amiguinho. Eu não deixei. É perigoso. E se acontecer algo? E se você precisar de mim? Ele chorou, mas ficou. Quando ele era adolescente, queria viajar com a turma da escola. Acampamento. Eu não deixei. Você é muito novo. Eu vou ficar preocupada. Ele ficou triste, mas ficou. Quando ele quis fazer faculdade em São Paulo, eu fiz drama. Você vai me abandonar? Depois de tudo que eu fiz por você? Ele ficou em Belo Horizonte. Eu sempre tinha feito isso. Sempre tinha prendido ele. Com medo, com culpa, com manipulação. E o Osvaldo sempre equilibrava. Carmen, deixa o menino viver. E eu ficava brava com o Osvaldo. Achava que ele não me apoiava. Mas ele estava certo. Ele sempre esteve certo. E agora, sem ele para me segurar, eu tinha explodido. Tinha virado a versão pior de mim mesma. Sentei na cama. Olhei pro criado mudo. Tinha uma foto. Eu, o Osvaldo e o Marcelo. Marcelo tinha uns 15 anos na foto. Sorriso largo. Abraçado com a gente. Peguei a foto. Passei o dedo no rosto do Osvaldo. Osvaldo, o que eu faço? Mas ele não estava ali para responder. E pela primeira vez, eu entendi. Eu não podia ficar esperando que outras pessoas preenchessem meu vazio. Não podia sugar a vida do meu filho só porque eu não tinha a minha. Eu precisava construir minha própria vida. Mas como? Como eu fazia isso quando tinha tanto medo de ficar sozinha? Deitei, olhei pro teto e chorei. Chorei porque eu sabia. Sabia que eu estava errada. Sabia que eu estava sendo tóxica. Sabia que eu estava perdendo meu filho. Mas eu não sabia como parar. Porque quando você passa a vida inteira sendo de um jeito, mudar parece impossível. E impossível é assustador. Mas continuar do mesmo jeito? Continuar era perder tudo. E eu estava prestes a descobrir isso da pior forma possível. Porque 2 semanas depois, no Dia das Crianças, eu ia fazer a pior coisa que uma mãe pode fazer. Ia expulsar meu filho. E só ia perceber meu erro quando já fosse tarde demais para consertar sem dor. Se essa parte da história também te apertou o peito, me conta nos comentários. Às vezes, reconhecer nossos próprios erros é a coisa mais difícil do mundo. E se você quer saber como essa história termina, fica aqui comigo até o final. Porque o que aconteceu depois mudou tudo. Depois daquela noite de outubro, quando expulsei o Marcelo, fiquei 3 dias sem sair do quarto. Não comia. Não atendia telefone. Só deitada olhando pro teto. Marcelo tentou ligar. 5, 6 vezes. Eu olhava pro celular tocando. E não atendia. Ele mandou mensagem. Mãe, a gente precisa conversar. Não respondi. Outra mensagem. Mãe, por favor, vamos resolver isso. Deletei sem ler o resto, porque no meu desespero, na minha dor, eu tinha certeza. Certeza de que eu era a vítima, que ele tinha me abandonado, que aquela mulher tinha roubado meu filho. Na quinta-feira, 6 dias depois da expulsão, a campainha tocou. Ignorei. Tocou de novo, insistente. Levantei, irritada. Fui até a porta. Olhei no olho mágico. Era a Vera, minha vizinha, amiga de anos, psicóloga aposentada, 70 anos, viúva há 10. Abri a porta. Vera, não tô bem pra visita. Ela entrou sem pedir licença. Eu sei, por isso vim. Fechou a porta atrás dela. Olhou pra casa. Tava bagunçada, louça suja na pia, roupa no sofá, cortinas fechadas. Carmen, senta. Vera, eu não quero conversa de psicóloga agora. Eu não vim como psicóloga. Vim como amiga. Senta. Sentei. Ela sentou na minha frente. O Marcelo me ligou. Senti raiva. Ele não tinha o direito. Ele tá preocupado com você. Disse que você não atende telefone. Não responde mensagem. Disse que você expulsou ele de casa numa crise. Ele me deixou. Escolheu aquela mulher. Ele te contou que vai procurar apartamento.
Isso não é te deixar. É viver a vida dele. É a mesma coisa. Vera ficou quieta, me olhando, com aquele olhar dela. Aquele olhar de quem tá vendo a verdade que você não quer ver. Carmen, vou te fazer uma pergunta. E quero que você responda com honestidade. Você tá brava porque seu filho vai embora? Ou porque ele tá feliz? Fiquei muda. Responde. Eu tô brava porque ele me abandonou. Ele não te abandonou. Ele morou aqui 5 meses. Te fez companhia. Cuidou de você. E agora ele quer voltar pra vida dele. Isso não é abandono. Mas eu ainda não melhorei. Carmen, você vai melhorar quando parar de usar seu filho como muleta emocional. Aquilo doeu. Vera, você não entende. Eu entendo sim. Eu também fiquei viúva. Lembra? Meu Antônio morreu faz 10 anos. E eu sei o que é solidão. Sei o que é acordar de madrugada e sentir o vazio. Sei o que é ter medo de morrer sozinha. Comecei a chorar. Mas sabe qual a diferença entre eu e você, Carmen? Eu não usei meus filhos para preencher o vazio. Eu construí minha própria vida. Entrei no grupo de viúvas da igreja. Fiz terapia. Comecei a fazer crochê. Voltei a trabalhar voluntário no hospital. Arrumei minha vida. Sozinha. Mas, Vera, eu não consigo. Consegue sim. Você só não quer. Porque é mais fácil sugar a vida do Marcelo do que enfrentar a sua solidão. Silêncio pesado. Carmen, vou te falar algo que você não quer ouvir. Você não expulsou seu filho porque ele ia embora. Você expulsou porque ele estava feliz. E você não aguentou. Não aguentou ver ele feliz enquanto você não estava. Isso não é verdade. É sim. Você atacou a Renata. Fez escândalo toda vez que ele saía. Usou os netos como arma emocional. Fingiu doença, fingiu urgência. Tudo para chamar atenção. Tudo para ele voltar correndo. Porque você não queria que ele tivesse vida própria. Você queria que ele ficasse sofrendo com você. Comecei a soluçar. E sabe o pior, Carmen? Você transformou amor de mãe em prisão. Você usou o luto como chantagem emocional. Você se tornou a vilã da história do seu próprio filho. Para, Vera, para! Não! Você precisa ouvir. Você tá perdendo seu filho. E não porque ele é ingrato, mas porque você tá sendo tóxica. Levantei. Sai da minha casa! Vou sair, mas antes vou te deixar uma verdade. Se você não mudar, você vai morrer sozinha. Não porque o Marcelo te abandonou, mas porque você afastou ele. E quando você perceber o estrago que fez, pode ser tarde demais. Ela levantou. Foi até a porta. Parou. Carmen, eu te amo. Por isso vim aqui te falar isso. Mas agora, a escolha é sua. Ou você enfrenta seus demônios, ou você deixa eles te destruírem. E destruírem seu filho também. Saiu. Fiquei ali, sozinha, na sala bagunçada. E caí no chão, chorando. Porque no fundo, bem no fundo, eu sabia. Eu sabia que ela estava certa. Eu tinha sido tóxica, manipuladora, controladora. Eu tinha atacado a Renata sem conhecê-la. Tinha feito escândalo toda vez que o Marcelo tentou ser feliz. Tinha usado meu luto como arma, meus netos como refém, minha solidão como prisão. E no final, quando ele anunciou que ia sair, quando ele tentou ter vida própria, eu expulsei ele. Gritei coisas horríveis. Disse que ele só tinha usado minha casa, que nunca se importou comigo. Mas não era verdade. A verdade era pior. A verdade era que eu não queria que ele se importasse comigo de forma saudável. Eu queria que ele se importasse de forma doente, obsessiva, total. Eu queria ser o centro da vida dele. E quando percebi que eu não era mais, eu destruí tudo. Sentei no sofá, peguei o celular, abri as mensagens dele, li, uma por uma. Mãe, a gente precisa conversar. Mãe, eu não te abandonei. Eu só preciso da minha vida. Mãe, eu te amo.
Mas eu não posso abrir mão da minha felicidade para você não se sentir sozinha. Mãe, você precisa de ajuda. Por favor, aceita ajuda. Aquelas mensagens me quebraram, porque eu vi que ele não era o vilão, que a Renata não era a vilã. A vilã era eu. E pior, eu tinha feito tudo aquilo me achando a vítima, me achando a mãe abandonada, a viúva sofrida. Mas eu não era vítima, eu era algoz. Peguei o telefone, liguei pro Marcelo. Ele atendeu na terceira chamada. Mãe? A voz dele era cansada, ferida. Filho, eu preciso falar com você. Mãe, se é pra fazer mais drama... Não é, eu prometo. Eu preciso falar, pessoalmente. Silêncio. Por favor. Ele suspirou. Tá bom. Amanhã, depois do trabalho, a gente se encontra num café. Obrigada, filho. Desliguei. E naquela noite, sozinha, eu tomei uma decisão. Eu ia mudar. Ia admitir meus erros. Pedir desculpa. De verdade. E ia buscar ajuda. Porque eu tinha perdido meu marido. Mas eu não podia perder meu filho. Não por causa dos meus próprios demônios. E se eu precisava enfrentar esses demônios sozinha, então eu ia enfrentar. Porque amar não é prender, é soltar. E eu tinha esquecido disso. Mas eu ia aprender de novo. Nem que me matasse. Marcelo marcou num café no Santo Agostinho. Café pequeno, de bairro. Longe da minha casa. Território neutro. Cheguei 10 minutos adiantada. Nervosa. Mão suando. Ele chegou pontual. 6 da tarde. Vinha direto do trabalho. Roupa social. Cara cansada. Sentou na minha frente. Pediu café. Eu já tinha pedido o meu. Ficamos em silêncio por uns segundos. Mãe, o que você queria falar? Respirei fundo. Filho, eu preciso pedir desculpa. Ele não respondeu. Só ficou me olhando. Eu errei feio. Eu fui controladora, manipuladora, tóxica. Eu atacei a Renata sem conhecer ela. Fiz escândalo toda vez que você tentou ser feliz. Usei meu luto, usei os meninos, usei tudo pra te prender. E no final eu te expulsei. Gritei coisas horríveis. E eu sinto muito, Marcelo. Eu sinto muito mesmo. Ele baixou a cabeça. Vi uma lágrima cair. Mãe, você sabe quanto tempo eu esperei pra ouvir isso? Eu sei, filho. E eu? Anos, mãe. Anos. Desde que eu era criança, você me controla. Decide por mim. Não me deixa respirar. E quando eu finalmente encontro alguém que me faz feliz, você destrói. Comecei a chorar também. Eu sei que eu sempre fiz isso. E eu sinto muito. Mas eu vou mudar, filho. Eu prometo. Ele balançou a cabeça. Mãe, você já prometeu isso antes. Quando eu casei com a Patrícia, você prometeu que ia respeitar meu casamento. Mas não respeitou. Ligava todo dia. Opinava em tudo. A Patrícia chegou a falar que você foi um dos motivos do nosso divórcio. Aquilo me chocou. O quê? É verdade. Ela disse, seu filho é casado com você, não comigo. E ela estava certa. Fiquei sem palavras. Marcelo, eu não sabia que tinha sido tão ruim assim. Porque você nunca quis ver. Você sempre se fez de vítima. Eu só quero o bem do meu filho. Eu só me preocupo. Mas não era preocupação, mãe. Era controle. Limpei o rosto. Você tem razão. E eu vou buscar ajuda. Vou fazer terapia. Vou entrar num grupo. Vou construir minha vida. Sozinha. Sem sugar a sua. Ele me olhou. Nos olhos dele tinha dúvida. Mãe, eu quero acreditar em você. De verdade. Mas eu tô cansado. Cansado de ser seu refém emocional. Cansado de sentir culpa toda vez que eu sou feliz. Eu entendo. E eu não vou mais fazer isso. Eu prometo. Mãe, promessa não basta. Eu preciso ver mudança. Acenei. Você vai ver. Eu vou provar. Ficamos em silêncio, bebendo café.
Depois de um tempo, ele falou: Mãe, eu preciso te falar uma coisa. E você precisa me ouvir sem surtar. Tá bom. Eu pedi a Renata em casamento. E ela aceitou. Senti um aperto no peito, mas respirei. Engoli. Quando? Semana passada. E você tá feliz? Ele me olhou surpreso pela pergunta. Tô. Muito. Forcei um sorriso. Um sorriso genuíno, apesar da dor. Então eu tô feliz também. Ele não acreditou. Mãe, você não precisa mentir. Eu não tô mentindo. Eu tô tentando. Tentar ficar feliz pela sua felicidade. Mesmo que doa. Porque é isso que mãe faz, né? Fica feliz quando o filho é feliz. Não tenta destruir. Ele baixou a cabeça. Mãe. Marcelo, eu sei que eu não fui essa mãe. Mas eu vou ser. A partir de agora. Silêncio. Eu queria te convidar para conhecer a Renata de novo. De verdade dessa vez. Sem guerra, sem ataque. Só conhecer. Aquilo me assustou. Mas acenei. Eu aceito. Sério? Sério. Eu preciso conhecer a mulher que faz meu filho sorrir de novo. E preciso pedir desculpa para ela também, pelo jeito que agi. Marcelo sorriu. Pela primeira vez na conversa, ele sorriu. Obrigado, mãe. Não precisa agradecer. É o mínimo. No domingo seguinte, Marcelo trouxe a Renata para almoçar. Eu caprichei na comida dessa vez. Fiz feijoada, sobremesa, suco natural. Quando ela chegou, estendi a mão. Renata, muito prazer. De novo. E me desculpa, pelo jeito que agi da outra vez. Ela apertou minha mão. Sorriso genuíno. Carmen, obrigada por me receber. Durante o almoço eu fiz esforço. Esforço real. Perguntei sobre o trabalho dela, sobre a família, sobre os planos com o Marcelo. E sabe o que eu descobri? Descobri que ela era legal, inteligente, engraçada e que ela realmente amava meu filho. Vi no jeito que ela olhava para ele, no jeito que ela ria das piadas dele, no jeito que ela segurava a mão dele. Ela não queria roubar ele de mim. Ela só queria amar ele. E eu tinha tentado destruir isso. No final do almoço, quando eles foram embora, Renata me abraçou. Carmen, obrigada por dar uma chance pra gente. Obrigada a você por fazer meu filho feliz. Quando eles saíram, eu sentei no sofá e chorei. Mas não era choro de tristeza, era choro de alívio, porque pela primeira vez eu tinha feito a coisa certa. Tinha soltado. E doeu. Doeu muito. Mas era a dor certa. A dor de crescer, de mudar, de deixar ir. E nos dias seguintes comecei a fazer o que prometi. Marquei psicóloga. Doutora Silvia, especialista em luto e dependência emocional. Primeira consulta. Desabafei tudo. Ela me ouviu. No final disse: Carmen, você tem muito trabalho pela frente, mas você consegue. Entrei no grupo da igreja. Recomeço aos 60. Grupo de viúvas e viúvos. Primeira reunião. Conheci 3 mulheres na mesma situação. Viúvas, sozinhas. Com medo. E um viúvo, seu Geraldo, 70 anos, contador aposentado, viúvo há 3 anos. Ele sentou do meu lado. Primeira vez? Primeira. Vai dar tudo certo. A gente tá junto. Sorri. Também me matriculei em aula de dança sênior. Terças e quintas. Forró, samba, bolero. Primeira aula. Eu tava travada. Não conseguia me soltar. Mas a professora, Dona Irma, disse: Carmen, relaxa. Ninguém tá te julgando. Dança é pra você, não pros outros. E eu dancei. E pela primeira vez em meses, eu me senti leve. Eu tava construindo minha vida. Sem depender do Marcelo. Sem sugar ele. E sabe o que aconteceu? Quanto mais eu soltava ele, mais perto a gente ficava. Ele ligava. Não porque eu implorava, mas porque ele queria. Ele visitava. Não por obrigação, mas por vontade. E eu percebi. Percebi que amor de verdade não é prisão. É liberdade.
E quando você liberta quem você ama, você não perde. Você ganha. De verdade. Os meses seguintes foram de reconstrução. Lenta, dolorosa às vezes, mas real. A terapia com a doutora Silvia foi brutal. Ela não me poupava. Carmen, você usou seu luto como arma. Isso é manipulação emocional. Você precisa reconhecer. E eu reconheci. Reconheci que eu tinha feito isso a vida inteira. Não só depois que o Osvaldo morreu. Desde sempre. No grupo Recomeço aos 60, ouvi histórias. Histórias de outras viúvas. De como elas lidaram com a solidão. Com o medo. Uma delas, Dona Lourdes, contou. Eu quase perdi minha filha também. Eu grudava nela. Mas um dia ela me disse. Mãe, ou você larga de mim, ou eu largo de você. E aquilo me acordou. Outra Dona Marisa disse. Eu entrei em depressão. Profunda. Mas quando comecei a sair, a fazer atividades, a ter vida própria, a depressão foi embora. Porque a solidão não se cura com outras pessoas. Se cura com você mesma. E eu aprendi. Nas aulas de dança comecei a me soltar. Literalmente. Dançava forró com o seu Geraldo. Ele era engraçado. Contava piadas ruins. Mas me fazia rir. Carmen, você dança bem. Só precisa relaxar. E eu relaxava. Em dezembro, 2 meses depois daquela conversa no café, Marcelo me ligou. Mãe, a gente vai casar. Em fevereiro. E eu queria que você ajudasse a organizar. Senti um aperto. Mas era um aperto bom. Eu adoraria, filho. Mas, mãe, deixa eu deixar claro. Eu quero sua ajuda, não seu controle. Ri. Entendi. Eu prometo. E eu cumpri. Ajudei a escolher buffet, decoração, músicas. Mas sempre perguntando. Vocês gostam disso? É o que vocês querem? Renata ficou surpresa. Carmen, você mudou mesmo. Tô tentando. No dia do casamento, 28 de fevereiro de 2025, eu chorei. Mas não de tristeza, de felicidade. Vi meu filho no altar, sorrindo, feliz, de verdade. E vi a Renata entrando, linda, vestido branco, véu longo. Quando eles se casaram, quando o padre disse, podem se beijar, eu aplaudi. Forte. Lucas e Amanda estavam do meu lado. Amanda segurou minha mão. Vó, você tá bem? Tô, meu amor, tô muito bem. Na festa, dancei. Dancei com o Marcelo. Dancei com o seu Geraldo. Dancei sozinha. E me senti livre. Livre do medo. Livre do controle. Livre da prisão que eu mesma tinha criado. Em janeiro de 2025, no meu aniversário de 68 anos, Marcelo e Renata fizeram festa surpresa no meu apartamento. Mas eu não estava sozinha esperando. Eu tinha convidado o grupo do Recomeço. Dona Lourdes, Dona Marisa, seu Geraldo, as amigas da dança. A casa estava cheia, de gente, de vida, de risada. Marcelo olhou para mim, sorrindo. Mãe, olha só, você tem vida própria agora. Tenho, filho. E sabe o melhor? Eu não preciso mais da sua para ser feliz. Ele me abraçou. Eu tô orgulhoso de você, mãe. Aquelas palavras valeram tudo. Toda a dor, todo o esforço, toda a mudança. No final da festa, seu Geraldo me puxou para a cozinha. Carmen, eu queria te falar uma coisa. Fala. Eu tô gostando muito de você. E queria saber se você toparia sair comigo. Só nós dois. Tipo, um encontro. Sorri. Eu adoraria, Geraldo. Ele sorriu também. Sério? Sério. E naquele momento eu percebi. Percebi que a vida não tinha acabado quando o Osvaldo morreu. Ela só tinha mudado. E eu podia recomeçar. Podia ser feliz de novo. Sozinha primeiro. E depois, quem sabe, com alguém. Mas dessa vez, de forma saudável. Sem depender. Sem controlar. Sem prender. Naquela noite, quando todos foram embora, sentei no sofá. A casa estava bagunçada. Pratos sujos, copos na mesa, restos de bolo. Mas eu não me senti sozinha. Me senti em paz.
Porque eu tinha aprendido, da forma mais dolorosa possível, mas tinha aprendido que amar não é possuir, é libertar, que solidão não se cura grudando em outras pessoas, se cura construindo sua própria vida, que mãe não é dona do filho, é guia, e guia solta a mão quando a pessoa aprende a andar, e que às vezes a pessoa que você mais precisa salvar é você mesma. Olhei para a foto do Osvaldo na estante. Osvaldo, eu consegui. Demorou, doeu, mas eu consegui. E jurei que ouvi a voz dele na minha cabeça. Eu sempre soube que você ia conseguir, Carmen. Sempre soube. Sorri. Limpei uma lágrima e deitei na cama, tranquila, porque pela primeira vez em anos eu não tinha medo. Medo de ficar sozinha. Medo de não ser necessária. Medo de ser abandonada. Porque eu tinha entendido. Você só é realmente abandonada quando abandona a si mesma. E eu não ia mais fazer isso. Nunca mais. Esta história chegou ao fim. Mas a jornada de cada um de nós nunca acaba, não é mesmo? Às vezes, o maior inimigo não tá fora. Tá dentro da gente. E reconhecer isso é o primeiro passo para mudar. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixa seu like aí embaixo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias para vocês. E me conta nos comentários. Você assistiu até o final? Conhece alguém que também confundiu amor com controle? Como foi lidar com isso? Tem tantas outras histórias aqui no canal esperando por você. Histórias de superação, de recomeço, de segundas chances. E se você quer continuar ouvindo histórias assim, se inscreve no canal. Tem sempre uma nova chegando. Porque, enquanto houver coragem de mudar, sempre haverá esperança.